na educação um êxito, porque de facto conseguiu chegar aos adultos através das crianças. Portanto, mas voltando à minha ideia da educação, do sistema educativo como uma rede e como a escola como uma âncora social, é importante manter esse papel integrador e de coesão social, que tem que ser mantido e tem que ser reforçado e aprofundado. Pode constituir, a escola, portanto, pode constituir um ponto de apoio que proporciona alguma estabilidade, alguma solidez, diria o Zygmunt Bauman, face às incertezas e às precariedades do presente. O terceiro mandamento seria a organização escolar ser repensada em função dos respectivos objetivos. Fala-se, a escola, como já vimos, pode ser estruturada por anos, turmas, disciplinas, como atualmente é, ou pode ser estruturada em torno de projetos, a partir de problemas detectados na comunidade ou na atualidade. Por exemplo, as alterações climáticas são com certeza um problema de uma extrema atualidade, que tem que ser tratado, como aqui também já foi defendido. Pode ser tratado à volta de temas que envolvam professores de várias disciplinas, pode ser tratado pode ser organizado à volta de atividades que interessem particularmente aos alunos, como fazer um jornal, ou um blog, ou um rádio. Ou pode e deve, provavelmente, seguir uma combinação das duas formas, pelo menos durante algum tempo. Mas o que é importante, parece-me, não é tanto se optamos por uma solução para outra ou para a terceira, e sim que a sua organização não seja considerada imutável. Temos muita tendência para pensar que a escola é assim e tem que ser assim. Não é. A escola foi organizada assim num determinado período histórico e tudo pode ser revisto e repensado. E seja justamente repensada em função dos objetivos, das tarefas e das possibilidades. Se se pretende formar pessoas capazes de trabalharem em grupo, estabelecerem os seus próprios objetivos e planificações, capazes de identificarem problemas, de trabalharem para os resolver, capazes ainda de assumirem responsabilidades, há que criar oportunidades na escola para desenvolver estas competências. E é nesse sentido, eu não estou a falar no ar, é nesse sentido que vão muitas das reformas mais recentes. Na Finlândia é o caso mais conhecido, mas em França também já se caminha um pouco nesse sentido na última reforma, e a nossa escola da Ponte é sempre um exemplo apontado, mesmo internacionalmente. Um quarto mandamento seria encarar a escola como uma organização democrática. O engenheiro Sá Fernandes falou que não faz sentido, por exemplo, ter escolas em que se esteja a tratar do ambiente e a estudar a sustentabilidade do planeta e à frente da escola está uma chaminé. E com a formação democrática dos cidadãos é a mesma coisa, quer dizer, tem que haver uma coerência entre a escola, a maneira como está organizada e o cidadão que os alunos já são e que se pretende que sejam interventivos, ativos, responsáveis, capazes de participarem na contínua transformação ou na contínua construção de uma sociedade democrática. E por isso a escola tem que promover a sua própria democraticidade. É evidente que é difícil, não é uma situação que o favoreça, mas há várias tentativas no sentido de promover a auscultação de todos os membros da escola antes de se tomar as decisões. O agrupamento ao pé de Évora, que é um bom exemplo disso, a identificação e a recusa de quaisquer situações de discriminação, e isso eu acho que tem que ser uma coisa absoluta em todas as escolas. Portanto, tudo que seja discriminações de género, de etnia, de língua, de classe, de necessidades educativas especiais, tem sido combatido e tem que ser muito firmemente combatido, e até propor medidas que vão no sentido contrário, e já agora também refiro um exemplo que vi na Finlândia que achei muito interessante, que é em todos os cargos nunca ser uma pessoa só, ser sempre um par, ser sempre um rapaz e uma rapariga, por exemplo, os delegados de turma ser um rapaz e uma rapariga,
tanto isso como os daqueles que vão arrumar a sala no fim ser um rapaz e uma rapariga. Portanto, todas as tarefas e todos os cargos serem sempre desempenhadas por um par para justamente não apenas combater a desigualdade de género, mas promover a igualdade de género. E o mesmo se poderia dizer... Ai, está bem, desculpem. Parece que tem que acelerar também eu. O ritmo é muito grande. Pronto. Depois, o quinto, era, portanto, combinar um currículo comum e um currículo pessoalizado. E vou muito rapidamente sobre isto. Como sabem, a União Europeia propôs já aqui há uns anos, mas neste milénio, um currículo comum, e em França chamavam-lhe o socle commun, e ficou um bocadinho conhecido por essa designação. Mas propunha também, e isso foi muito pouco tratado e muito pouco ainda trabalhado, um currículo pessoalizado. Eu acho que esta medida recente do Ministério da Educação de atribuir 25% do tempo às escolas para decidirem do seu currículo já vai um bocadinho nesse sentido, mas gostava que ainda se fosse mais e que os próprios alunos tivessem uma margem de opções que pudesse ir aumentando e que os pudesse ajudar a eles próprios orientarem-se na vida e irem sendo capazes de gerirem o seu percurso e o seu projeto de vida. O sexto é uma escola aberta, portanto estas aprendizagens podem continuar a ser feitas na escola, claro, e devem, mas cada vez mais também a escola tem que ser uma agregadora e uma coordenadora de aprendizagens que são feitas escola, fora, não é? Os locais de trabalho, fazer estágios, e isto está a ser feito, não é? As viagens de intercâmbio estudantil, as visitas de estudo. Há pouco também se falava aqui nos vários exemplos que há de sítios em Lisboa que podiam permitir construção de aprendizagens. Também acho interessante que nos últimos tempos tem vindo a ser discutido muito a criação de um gap year entre o secundário e a universidade, ou uma outra coisa que também se começa a propor, a antecipação de alguns programas do Erasmus para o secundário, não é? Tudo isto vai neste sentido de uma escola mais aberta e mais dinâmica, mas em que a responsabilidade da coordenação e da integração seja da escola. O sétimo mandamento seria um currículo rico e diversificado, contrariamente ao funilamento relativamente recente do currículo nas aprendizagens consideradas estruturantes ou fundamentais, e há pouco o Sr. Ministro também dizia, as questões do ambiente não podem ser, ou do desenvolvimento sustentável, não podem ser menos fundamentais que a matemática ou que a língua portuguesa, e, portanto, defendo também que a escola pública do futuro, sem esquecer a importância daquelas aprendizagens de facto, e recusando falsas dicotomias, tem que proporcionar um currículo rico e diversificado que dê um lugar destacado ao conhecimento e apreço pela natureza, pelas artes, pelas humanidades, proporcionando a todos e sobretudo àqueles com mais dificuldades de acesso a essas atividades a possibilidade de usufruírem destes bens, de se desenvolverem nas suas múltiplas inteligências e de compreenderem melhor o mundo que estão a construir. Oitavo mandamento, o saber aliado ao fazer. E aqui, pronto, já sabemos todos que é uma grande pecha do sistema educativo português, por um lado o saber intelectual, por outro lado o saber manual, e raramente se fundem, ou ainda muito pouco se fundem. Há pouco falava-se também das hortas pedagógicas. Não faz sentido estar a estudar as plantas e não ser capaz de plantar uma, de colher e de tratar de uma planta. Não faz sentido estudar o sistema circulatório e não ser capaz de fazer estancar uma hemorragia e assim por diante. Portanto, isto é, neste sentido, tem que obviamente evoluir a educação e a escola. Nono, estou quase a acabar, nono mandamento, uma educação para a cidadania como um currículo com duas dimensões. E penso que, quando falo de educação para a cidadania, a educação para o desenvolvimento sustentável, com certeza que podemos dizer a mesma coisa, não é? Para formar cidadãos democráticos, ativos, participativos, aptos a enfrentarem a nova revolução digital, a combaterem as tais tendências para o agravamento das desigualdades sociais e para o desgaste do mundo,
e para contribuírem para um mundo melhor, temos que pensar que a aprendizagem da cidadania, se tem conteúdos específicos e precisos, também assenta num desenvolvimento pessoal e social, uma espécie de cidadania interior constituída pela construção dos sentimentos de justiça, de verdade, de solidariedade, na compreensão da fundamental semelhança de todos os seres humanos, ou até de todos os seres vivos, e na sua igual dignidade. Focar apenas estas competências interiores não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente. Focar apenas os saberes e as competências exteriores, também sendo necessário, não é suficiente nem eficaz, e o currículo, portanto, deverá ser estruturado tendo em atenção estas duas dimensões. E, finalmente, 10º mandamento. A empatia como eixo fundamental deste currículo e da organização da escola. Tem que ser, deverá ser o eixo fundamental, portanto, deste currículo da organização da escola, desta educação, deverá ser a capacidade de descentração, de empatia, de alteridade, de abertura ao outro e à diferença. Porque é a diferença que estimula o pensar, o compreender, o imaginar alternativas e a empatia que pode promover a responsabilidade, a solidariedade e o agir em benefício de todos e na construção de um mundo melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. É para mim muito difícil estar a moderar esta sessão com os atrasos que tivemos, que naturalmente se impuseram, porque efetivamente muito importante a intervenção de motivação, aliás, que tínhamos quando convidei a Maria Emília, era precisamente para fazer um open space, open mind, relativamente a toda esta matéria, pela sua formação, pela sua dedicação à causa pública, pelo seu trabalho ao longo de muitos e muitos anos dedicados à educação. Estará disponibilizada esta intervenção da professora Maria Emília Barbadó dos Santos no nosso site. E eu peço aos participantes que nos ajudem, porque temos que ganhar tempo, por um lado, e também aos nossos oradores, e dou de imediato a palavra ao Roland Gérard, que é co-directeur do réseau École et Nature, co-président du collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable et membre du Conseil national de la transition écologique.